culturas, diferentes países, também diferentes comportamentos que as pessoas tinham e também dava bastante para observar. Também foi, em termos de inglês, também consegui desenvolver bastante, pelo menos falo por mim. Em comparação com o da Bulgária, senti que neste aqui estava mais à vontade e consegui desenvolver muito melhor. Em relação ao inglês, tipo, do primeiro e do segundo, a diferença foi que eu fiz mais pressão no primeiro do que no segundo, porque ok, eu sabia que tinha que falar, mas também naquele ano eu tinha que falar na escola. De qualquer das formas eu tinha que falar. Então, eu como não tive a experiência, não tive outra vez a experiência de começar na escola a ter o inglês, então comecei-me a questionar mesmo, esqueci-me como é que vai ser, mas tipo, isso não foi qualquer tipo de problema e foi uma das coisas que eu também vi, que tipo, não precisava de nenhuma pressão, não precisava ter feito assim tanta pressão como eu fiz. Que há estereótipos que eu pensava que só haviam cá, mas que depois ao conversar com pessoas de outros países deu para ver que também acontece no país. Aprendi também a lidar com situações em que vê claramente que é discriminação. Aprendi talvez que muitas das vezes fico calado em vez de agir e tentar intervir por essas pessoas, e mudou-me um bocado a ideia que tinha sobre diversos assuntos. Acho que também ajudou bastante essa questão foi o facto de, para nós, se calhar, uma coisa que para nós já tomávamos à partida como sendo uma questão de discriminação, tipo no sentido de ou discriminação invisível ou algo assim, conseguirmos perceber que para os outros não é essa questão, e imagina, é no sentido de fez-nos perceber que realmente é uma causa pela qual nós temos que lutar. Imagina, para nós às vezes já é, por exemplo, é uma questão de estar tão na cara que ninguém vai fazer isso, mas a realidade é que deu para perceber que as pessoas fazem, e se calhar é um bom motivo para continuarmos a lutar para que para tentarmos, nunca se vai erradicar, mas tentarmos diminuir esta percentagem de discriminação que existe. Porque sim, ao longo da semana nós conseguimos ver boa gente discriminatória. Como nós estávamos lá, e sendo aquilo uma micro-sociedade, no sentido de éramos poucos, é bastante complexo estarmos a fazer o papel de chegar ao pé da pessoa e dizer não, isso é discriminação, porque nunca sabemos qual é a resposta que vamos seguir de volta, nunca sabemos qual é esse o efeito borboleta que pode ter na comunidade. Ou seja, o meu objetivo era muito socializar. Eu fiquei muitas vezes a questionar-me se eu devia falar, mas se ao falar isso poderia intervir com a minha cena de principalmente se eram pessoas que, por acaso sempre pessoas mais populares, pessoas menos populares, se eu devia intervir numa pessoa mais popular, qual é o efeito que isso tinha em termos de socialização com isso. Isso foi bastante interessante de ver. Eu acho que sobretudo a respeitar a opinião dos outros, por muito divergente que seja da minha, pronto, tenho que aceitar. Eu aprendi talvez a controlar-me mais, por não dizer o que é que eu acho sobre as pessoas. Também acho que é importante no dia-a-dia, vamos ter sempre que lidar com pessoas que não gostamos. Exato. E acho que aprendi um bocado também a lidar com isso, a não dizer tudo o que acho sobre a pessoa e nem confrontar diretamente a pessoa de forma agressiva, e a controlar-me um bocadinho mais. A atividade que eu mais gostei foi a atividade dos checos, em que nós tivemos que analisar uma história particular sobre ou um determinado tipo de discriminação ou uma situação que seja assim mais não é tipo urgente, mas específica com um determinado problema. Prontos. E essa questão fez-me entender que, apesar de saber que eu tenho estereótipos e eu já tinha uma noção bastante boa de estereótipo, de generalização, de discriminação, mesmo assim eu consegui imaginar toda uma pessoa que estava encaixada que tinha aquele problema, e consegui generalizá-la. E fez-me entender que se calhar não era tão bem assim, e conseguir arranjar soluções para aquele problema ou tentar
ver alguma maneira de ajudar a pessoa fez-me entender que há vários caminhos e que a pessoa não é só uma questão bidimensional, mas tem uma profundidade. Ela não se caracteriza só por aquele problema, mas sim por toda a pessoa que ela é. E fez-me também conseguir ver vários pontos de vista e não me sentir tão sozinho nesta questão de generalização, porque não fui só o único, mas todos tentámos ao máximo arranjar uma maneira de ajudar aquela pessoa. Eu ia só dizer, desculpa, em relação a essa atividade checa, por exemplo, uma coisa que eu percebi também é o quão importante é a intervenção de alguém quando acontecem este tipo de injustiças e de discriminação. Porque, por exemplo, no nosso caso, estávamos a falar de uma rapariga que era da etnia cigana e que queria trabalhar na comunidade roma e queria trabalhar numa loja, mas que, ou seja, o patrão não a aceitava porque ela era da etnia cigana, E, por exemplo, ela tinha uma amiga com quem ela partilhava o problema e, por exemplo, essa amiga dela não interviu, ou seja, ela concorreu para o mesmo trabalho e foi aceite. Sim. E acho que isso também me fez perceber que, por exemplo, não podemos esperar que seja apenas a pessoa que sofre da discriminação a fazer algo por si mesma, porque nem sempre é fácil, não é? Sim. E pronto, acho que isso foi uma das coisas que eu aprendi que também me marcou muito.